Estou desde 2020 atuando com biomagnetismo, mais focado com a parte física, tá. Mas com o passar do tempo, as questões emocionais foram ficando fortes demais, tanto para mim quanto para os animais, quanto para os tutores, quanto para as pessoas que buscam terapias, e tá vindo muita coisa à tona com esse movimento, não só para mim, obviamente, mas para um coletivo. E eu acho, né, na minha percepção, eu não acho, eu acredito, tá, que seja que tem um caminho para tudo, né, mas que não existe um padrão para todos, tá, porque cada um está numa fase da vida, cada um está num processo, cada um tem os seus aprendizados, os seus momentos, então não adianta você ter ou comprar algo, uma solução pronta e querer aplicar na sua vida e ter a transformação que você deseja, porque foi alinhado para você? Foi feito sob medida para você? Então pensa nisso. Então, hoje a gente está muito acelerado, a gente tem muitas ofertas, muita demanda, né, nesse mundo incrível que é a internet, mas a gente tem que saber usá-la com sabedoria, porque senão a gente pode escorregar e cair, se machucar profundamente. Então o primeiro passo, na minha visão, é ter consciência e observar: "Espera aí, só um pouquinho, o que está acontecendo com o mundo ou no meu mundo? Será que eu estou com um olhar para o externo, olhando o que está acontecendo fora de mim, na minha vida, ao redor de mim? Ou o que está acontecendo no meu mundinho, aqui dentro, aqui dentro? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo? O que está me incomodando?" E o que eu mais ouço é: "Não tenho tempo para parar para pensar nisso". Até quando? Até quando a gente vai viver nesse modo loucura, correndo contra o tempo, quanto todos, se comparando com os outros, com a vida dos outros? Pelo amor, não dá mais para fazer isso. E eu tô falando por experiência própria, tá? Porque desde que eu comecei, como eu falei no início do vídeo, lá em 2020, totalmente diferente do que está hoje a internet, tá? Totalmente diferente. E foram tendo várias transformações durante esses anos todos, tá? Mas, gente, muitas questões emocionais estão ligadas a isso, a gente utilizar mal o nosso tempo, a nossa sabedoria, porque a gente está sintonizado com a energia externa. Então o que eu quero trazer aqui é a consciência de vocês pararem um pouquinho só e realmente olhar se é o que tá essa bagunça que talvez você esteja percebendo na sua vida, não esteja só dentro de você e não lá fora. Aí você fica brigando com os outros, com o mundo, com Deus, culpando os outros, porque as coisas não acontecem na sua vida. Mas a responsabilidade é de quem mudar isso? Das outras pessoas, do mundo externo, sua. A gente está se perdendo da gente. E nesse caminho todo eu me perdi. Eu me perdi de mim mesma. E foi profundo, profundo, muito profundo. Além de um burnout. E eu basicamente me sinto obrigada a trazer isso aqui. Obrigada no sentido de que eu acredito que eu não sou a única, obviamente, no mundo a passar por isso. Mas que esse processo é solitário, ele é. E a gente se sente mais largado, mais inferior ainda, porque a gente acha que está sozinho nessa. Que só a gente está passando por isso e que tá todo mundo muito bem, obrigado. Não, que você vê aí, muitas vezes né, passando, rolando feed, é só o palco das pessoas. Você não tem noção dos bastidores. E a minha intenção com esses vídeos aqui no canal do YouTube, para além do Instagram, é compartilhar esses processos tão que pode ter sido íntimos, tá? Mas que por muitos julgamentos, por muitas questões, eu me bloqueei, mas eu não vou mais fazer isso. Então quem vai se conectar com esse conteúdo, com esses vídeos, são pessoas que vão estar sintonizadas de alguma forma, que estejam buscando talvez
uma identificação ou buscando conhecimento, né, querendo uma mão amiga, querendo alguém, tipo: "Olha para mim, será que eu tenho solução mesmo? Será que é só isso?". Vem cá, minha gatinha linda. Vem, amor. E vou mostrar pra vocês aqui. Minha fofula, Belinha. Ai, que pessoal, amor. E então, assim, gente, quero trazer essas consciências para vocês, para me colocar também aqui à disposição como terapeuta, tá? E dentro do meu método eu posso sim ajudar vocês de alguma forma, então eu deixo aqui, me coloco à disposição para a gente conversar. E vou colocar esses conteúdos aqui que de repente seja uma contribuição para alguém, tá? E já de antemão já vou falando que eu estou trazendo a minha verdade e a minha autenticidade aqui com o que eu tenho no momento, tá? A gente nunca vai estar pronta, esperar estar pronta para fazer, para agir, não. Eu estou dando esse primeiro passo, esse segundo passo, esse terceiro passo e vou compartilhar com vocês. E quero compartilhar com vocês aqui e ajudar de alguma forma com o meu conhecimento, com a minha terapia e com a minha atenção, com a minha dedicação e com o meu amor. Porque o processo, que eu ainda estou, a gente já está sempre em processo, mas é um processo evolutivo, a gente precisa passar de fase, a gente precisa subir os degraus, a gente precisa evoluir e não ficar estagnado, porque a estagnação também não existe, você nunca fica parado, né? Está retrocedendo. E em muitos momentos, talvez em alguns processos aí, que eu percebo que é solitário, o meu foi solitário, no pior momento foi solitário, foi necessário? Talvez tenha sido, mas poderia ter sido um pouco melhor se eu tivesse algum respiro, um apoio, uma orientação, um acompanhamento bem de pertinho, que me respeitasse, que me visse como um ser humano, como uma mulher, que sem julgamentos, né, que pudesse, ser vista, ser acolhida. Então, toda essa falta que eu tive dentro do processo, eu quero trazer aqui, de alguma forma, da minha maneira, não numa estrutura fechada, trazer a verdade, a autenticidade aqui, que isso está faltando bastante por aí, né. O foco está totalmente perdido e aleatório em outras fases por aí. E já voltando, eh, não adianta vir reclamar do áudio, não adianta vir reclamar da imagem que está assim, tá assado, porque eu vou fazer com o que eu tenho agora, com a minha disposição agora, e é desta forma que vai ser. Se você ficou satisfeito, se você gostou, se você se identificou, fica muito à vontade para me seguir aqui, para se inscrever neste canal e para compartilhar também e para se sentir em casa e acolhida de alguma forma através desses vídeos, tá bom? Se você quiser me seguir lá no Instagram, então é Nanda Mafazoni underline, desculpa, bio. Tá aqui na bio do Instagram, desculpa, do YouTube, tá aqui, tá? É só você, ou deixar aqui, vou deixar talvez nos comentários fixados, né? Para ficar mais fácil o acesso para vocês. E vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho por lá, tá bom? Até o próximo vídeo.